Aviso de spoilers. Esse vídeo contém spoilers do novo filme do Superman. Assista por sua conta e risco. Ele é um dos primeiros heróis, se não o mais famoso por ser o primeiro. Ele é conhecido por ser o mais puro e é conhecido por ser um símbolo de esperança. Um símbolo esse que atravessou gerações. Agora, nas mãos do James Gunn, o Superman renasce em um mundo fragmentado. E talvez esse seja o momento ideal para esse personagem voltar. Porém, eu acho que nesse caso, esse filme, a esperança foi superada pela caótica ambição da DC. E vou desenvolver aqui até que ponto isso prejudicou o filme no total. Então hoje eu vou falar de Superman, onde o caos superou a esperança. Então, esse novo filme do Superman não é propriamente apenas um novo filme desse herói icônico, né? Mas ele vinha com uma promessa de começar um novo universo cinematográfico para a marca DC, né? Que seria comandado pelo James Gunn, esse universo, e propriamente ele que dirigiu o filme, né? Mas antes de eu entrar na história desse filme, eu acho que é muito interessante a gente fazer leituras sobre o personagem no seu começo e como ele foi mudando conforme o tempo foi passando. Então o Superman sempre teve várias nuances que foram se desenvolvendo, como o épico de Hércules, que é um ser com poderes extraordinários enviado de outro lugar para salvar a humanidade. E também muitas das vezes ele é associado ao próprio Jesus Cristo, né? Um Jesus Cristo moderno. Isso o Zack Snyder, por exemplo, bateu muito na tecla na sua versão do Superman, né? Que é um salvador enviado pelo pai, que no caso aqui é o Jor-El, o pai dele, para a Terra, onde esses humanos vivem, onde esse personagem morre, mas também depois ele ressuscita. Isso a gente pode ver em histórias como A Morte e o Retorno do Superman, e também na história Batman vs Superman, né? Então aqui a gente pode lidar com várias eras desse personagem. Por exemplo, a Era de Ouro, que os anos foram de 1978 e 1958. Onde surgiu o personagem, né? Ali ele é desenvolvido mais como um símbolo de justiça social, acima de tudo, combatendo gangsters e corruptos. Digamos assim que ele era, entre aspas, mais pé no chão e um personagem muito político. 1950 e 70, a gente entra em aventuras mais cósmicas e surreais. Tu pode associar com a própria corrida espacial nesse período. E um grande otimismo para o futuro na época. A gente também tem a Era de Bronze, de 1970 e 1985. Aqui a gente vai ver um Superman questionando mais profundamente as suas próprias questões morais sobre alienação e identidade. Aqui a gente começa a ver um Superman questionando os seus atos e as consequências do mesmo. Em 1985 foi um período específico, que foi o período da crise nas Infinitas Terras, onde redefine totalmente o personagem, e o John Byrne humaniza totalmente o herói em The Man of Steel, a história que o próprio Zack Snyder se inspirou depois, né? E nos anos 2000 pra cá, a gente vê várias variações desse mesmo personagem, voltando para a Era de Ouro, às vezes voltando para a Era de Prata, às vezes uma mistura dessas próprias eras, como variações do Grant Morrison em All Star Superman, que é uma ode mitopoética ao personagem, e também o Superman entre a foice e martelo, que subverte tudo e colocando ele na União Soviética. Então o Superman sempre foi uma carta branca para tu colocar elementos morais em cima de grandes poderes, né? Como um ser tão poderoso chega, entre aspas, do nada até... Não é entre aspas, ele chega do nada, né? Como a gente lida com esse ser poderoso e como ele se comporta nesse mundo, né? Uma série que eu não gosto muito, mas debate esses temas, é a própria The Boys. E esses super-heróis que normalmente são exaltados por seus atos de salvação, eles na verdade têm questões morais extremamente, e nesse caso, muito amorais, né? E conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai tendo várias versões do personagem no cinema, né? A do Christopher Reeve, que se tornou um ícone da esperança, otimismo, e que representa totalmente o idealismo puro. Depois a gente teve o Brandon Routh, um retorno a um tom clássico e romântico, mas também
elabora aqui um Superman mais solitário. E depois veio o Henry Cavill. Não tô contando a série aqui, tá, gente? Em Um Homem de Aço, ele é um ser dividido entre dois mundos. Símbolo de um imigrante tentando se encaixar. Porém, em Batman Superman, ele também vira uma figura messiânica e muito polêmica. Alvo de medo, adoração e crítica, tudo ao mesmo tempo. Então, Zack Snyder aqui associa o Superman como um deus caído, questionando a humanidade diante do poder absoluto. Então, o Superman, também propriamente, ele se tornou um arquétipo, não só para outros personagens com poderes ou não, mas também ele se tornou um arquétipo de super-herói, né? Ele é a base para quase todos os super-heróis que vieram depois, inclusive o Goku, Saitama, Omni-Man. Todos eles têm uma certa inspiração ao Superman, até propriamente aos poderes dele, né? Então, o que eu posso adiantar para eu começar a debater esse filme aqui é que o James Gunn se inspirou num Superman que se torna uma inspiração em momentos de crise. Esse Superman que é necessário quando o mundo está cínico, bebendo muito da fonte da Era de Ouro em questão de estética, mas também esse símbolo de justiça social. Porém, nesse filme, ele também mistura questões debatidas na Era de Prata e na Era de Bronze, colocando uma história espacial, cósmica, até de universo. Posso falar que esse Superman elabora o multiverso? Não sei. Mas também na Era de Bronze, nesses questionamentos mais profundos e morais sobre o papel do Superman nesse mundo. O que eu acho que é um ponto positivo, me adiantando aqui, que o Lex Luthor, ao confrontar o Superman, cria narrativas falsas contra ele, e usando a própria Lois Lane como uma personagem forte, presente aqui, para questionar o papel do Superman, mas não só isso, as consequências das atitudes dele quando ele vem para a Terra e quando ele se atropela diante de todas as legislações e tudo que existe no mundo deles, né? De leis, de processos. Ele simplesmente atropela isso e toma atitude diante de todos. E os humanos não podem fazer nada. Enfim, ele também faz essa mistura também associando a pontes que ele quer construir diante dos próximos filmes que estão vindo nesse universo, né? Vamos lá, vamos dar um passo para trás e vamos falar da história que a gente vai lidar aqui. Então, em Superman, a gente acompanha um jovem Clark Kent em um momento de transição. Ele já é o Superman, mas ele ainda busca seu lugar em um mundo dividido. O filme se passa em uma terra onde os super-heróis já existem, mas não são necessariamente bem-vindos. O Clark trabalha como repórter no Planeta Diário, enquanto tenta equilibrar sua identidade kryptoniana com sua criação humana e seus pais humanos. Então, ao longo da história, ele enfrenta não só vilões externos, mas dilemas internos sobre moralidade, dever e compaixão, e um mundo que frequentemente escolhe o cinismo ao invés da esperança. Então, o desafio do Gunn aqui não é só apenas recontar a origem, né? Que todo mundo já sabe de cabeça, mas desenvolver esse Superman com essa carga simbólica que ele carrega desde os anos 30. Um herói que tem valores absolutos em tempos líquidos, como a gente vive hoje. Um mito solar em um cinema dominado pela escuridão. E principalmente, claro, não tem como a gente não comparar com o universo anterior da DC, né? Então, diferente de versões recentes que tornaram melancólico e distante, este Superman é alguém que se importa. Alguém que se aproxima mais do que Christopher Reeve, do que Henry Cavill, mas sem ignorar o peso de existir entre os dois mundos. E quem representa essa figura de cinismo não é só propriamente o Lex Luthor, que não é uma figura que só não concorda com o Superman. É claro que tem inveja e vê o Superman como uma figura que ele não pode controlar, né? Faz de tudo para controlar, mas não consegue controlar diante do mundo que, com o dinheiro infinito, basicamente, que ele tem, consegue controlar, mas essa figura com uma moralidade acima dos demais, até quase irreal nos tempos de hoje, ele não consegue. Então, como eu falei, ele foi criado pelos Kryptons, né? Ele tinha um destino definido pelos seus próprios pais. Que aqui eu gosto que o James Gunn subverte isso, né? Ele cria um destino trágico para o Superman.
Ele não foi enviado para a Terra para apenas proteger e salvar a humanidade, mas sim controlar, dominar a humanidade e propagar a espécie novamente. Então, de certa forma, os pais do Superman nesse filme são tão cínicos e são tão vilões quanto o Lex Luthor. E isso foi uma atitude que eu achei bem corajosa por James Gunn. E outros filmes do Superman sempre colocavam os pais do Superman como essas figuras polidas, elegantes. Mas aqui são polidas, são elegantes, mas severamente amorais, né? Enquanto aqui os pais do Superman, humanos, são figuras amorosas, sentimentais e muito simples. Então, quando o James Gunn subverte essas dinâmicas que foram já abordadas muitas vezes e se tornou muito batido quando a gente retorna com essas discussões hoje em dia, e propriamente quando ele traz aqui a Lois Lane como a verdade com a coragem, né? Porque se tu para pensar, a Lois representa o humano à altura do super-humano. Ela não é aquela donzela em perigo, ela tem um olhar crítico, curioso e capaz de enxergar algo além daquele super-herói. Uma das cenas que eu mais gosto do filme é a própria entrevista forjada, né? Que o Clark Kent, de forma misteriosa, conseguia entrevistar o Superman, né? Mas dali, naquele momento, a Lois queria entrevistar o Superman, apesar de já ter conhecido o Clark Kent, né? E ter se relacionado com ele. Então, ela faz perguntas como uma jornalista diante da figura do Superman. Mas o Clark Kent, com suas inseguranças, confronta essa curiosidade dela. E assim, o James Gunn começa a debater o julgamento dessas pessoas nas redes sociais diante dessa figura do Superman, que muitas das vezes ele é amado ou odiado. Ele é ao mesmo tempo um símbolo, um salvador, mas também uma ameaça, tudo ao mesmo tempo. Ele tenta fugir de ser uma figura pública, mas ele enfrenta julgamentos constantes. A própria mídia molda sua imagem. Então a Lois Lane, como jornalista, representa a busca pela verdade e meio de manipulação gerada pelo Lex Luthor, mas também as pontes que ele faz para países fictícios aqui, mas que pode associar a uma Rússia, ao próprio confronto de Israel e Palestina, que o Superman é confrontado diante desses assuntos e, consequentemente, ele tem que tomar algum tipo de partido. O que eu acho legal nessa interpretação do Superman é que retoma um Superman inocente, ingênuo, que quer salvar todo mundo. Uma visão que eu achei muito curiosa é quando ele estava confrontando um monstro gigante juntos com a Gangue da Justiça, né? Mas a gente pode tatear que é o começo da Liga da Justiça, né? Onde ele não quer matar o bicho, mas quer levar ele para um zoológico galáctico. Ele faz de tudo para aquele bicho não destruir os prédios e também não matar nenhum civil, enquanto os outros heróis querem resolver o problema. Então, o Superman aqui é um herói com uma resistência ética. Superman resiste não com brutalidade, mas com a moralidade. Ele não revida na mesma moeda. Ele não vence por ser mais forte, mas por recusar a ceder à lógica da violência. Ele é uma utopia ambulante. Ele não domina, não governa, também não pune, ele simplesmente inspira. Sua missão é mostrar que a justiça é possível, sem corrupção, que o poder pode servir, não oprimir. Então aqui, não necessariamente o vilão é uma figura física, o Lex Luthor, o ditador maluco, o clone do Superman. Eu tinha que soltar esse spoiler, cara. Isso é a pior coisa do filme, de longe. Ai, que coisa batida fazer clone do Superman, cara. Não só do Superman, né? Mas explorar essa história do clone eu acho tão batido e tão ruim. É a mesma sensação que eu fiquei quando eu vi o clone do Logan, no filme do Wolverine Logan, né? Eu fiquei, ai, que coisa mais cafona. Mas enfim, o que eu quero explorar aqui é que o filme não debate um vilão físico específico, mas é o mundo em si. Um planeta cansado, desesperançado, que vê a própria bondade com desconfiança. Então o Superman não combate só fisicamente os inimigos, mas também moralmente eles. Eu acho que, na minha opinião, nesse caso, disso tudo que eu falei até então do vídeo, dessas nuances, nessas leituras que pode fazer para o personagem de Superman, eu acho que o James Gunn conseguiu trazer muito bem isso. Agora vamos partir para o maior pepino que esse filme segura, que é introduzir esse tal universo, né? Que esse filme tem uma missão de introduzir as questões cósmicas
outros heróis, o Lanterna Verde, a Mulher Gavião, o Senhor Incrível. Tem que introduzir vários personagens dentro do Planeta Diário. Daí temos as questões do Lex Luthor com o governo americano, que lá já tem o Rick Flag, se eu não me engano, que é associado a um desenho animado do James Gunn. Daí o Superman conversa com o Metamorfo, que também é um outro personagem que pode aparecer outras vezes em outros filmes. Ele tem que contar a história desse cara também. Pode parecer pouco o que eu tô falando, mas isso é como se tu enchesse um balde de água. Vai colocando um copo de água no balde, outro copo de água no balde, outro copo de água no balde. Quando coloca várias coisas dentro do teu filme, pode ter um perigo ou desse balde transbordar ou dele ficar muito cheio. Eu nem falei do Krypton, né? Um cachorro com superpoderes. Então, tem muita coisa nesse filme que eu sinto que foi cortada. Porque tem vários personagens que a participação é muito mínima aqui. Como o próprio Planeta Diário, eu acho que foi pouco explorado aqui. Eu até agora tô me questionando se o Lex Luthor foi um bom vilão ou não foi um bom vilão aqui. Eu gosto da interpretação do Nicholas Hoult, gosto das manipulações de narrativas que ele faz diante desse mundo, mas ele é um personagem tão apressado, que parece que eu ouvi pouco dele. De maneira geral, eu fiquei com dor de cabeça ao assistir esse filme. É tanto personagem sendo introduzido, é tanta coisa acontecendo nesse filme. Por muitas das vezes o filme é muito bonito, né? Cria cenas muito bonitas. Uma cena que, se eu conseguir a imagem, eu vou colocar aqui, mas dele salvando as pessoas que estão evacuando a cidade, né? Porque o universo está rachando ao meio. Sim, olha só a pira. Mas enfim, voltando para a cena, quando ele salva as pessoas que estão evacuando a cidade, daí a figura da moça olha para trás e tem aquela figura diante daquela fumaça e luz, aquela cena é muito bonita. E esse filme, em muitos momentos, é muito bonito. Mas em outros momentos, ele, sim, é uma poluição visual, muitas das vezes. E principalmente quando tu entra na prisão dimensional. Acontece uma série de sequências de ação colorida, cheia de coisa acontecendo, que tu vai ficar com a cabeça meio embaralhada. Então, minha opinião sobre esse filme e sobre o que eu acho dele de uma maneira geral, esse filme nos dias de hoje é de uma coragem absurda. Se a gente for no sentido da palavra, onde ele explora uma linguagem visual que é ridícula em muitas das vezes, uma narrativa que é piegas muitas das outras. Em muitos momentos, ele vai se apressar em muitos assuntos. Porém, eu sinto uma paixão e carinho nesse projeto. Não posso mentir. Muitas das vezes a gente associa esses projetos de amor, esses projetos de coração. Essa frase normalmente é usada como desculpa para trazer as temáticas de uma maneira muito rasa, né? Mas aqui eu sinto que trouxe temáticas pertinentes, mas de uma maneira apressada. Mas o que me conquista nesse filme é o coração dessa produção. É o trabalho de retornar todos os temas que eu falei anteriormente sobre o personagem. E sem ter medo de ser ridículo, voltar com ele com sunga pra fora. Um Superman bonzinho. Sem medo de ter ridículo do Superman no Planeta Diário, que é só colocar um óculos que ele vira outra pessoa. Mas eu não posso deixar de me incomodar sobre esse caos, e que o filme pode envelhecer muito mal por conta disso. Esse caos de universo compartilhado que ele quer introduzir. Caos e mar de personagem que tem aqui, com pouquíssimos minutos de cena e com um raso desenvolvimento. Como eu falei antes, quando tu tá prestes a transbordar aquele balde, ao mesmo tempo tu vê aquele balde cheio, tu não consegue trabalhar muito bem uma temática específica e ler uma temática específica nesse filme. Eu posso jogar tramas que acontecem aqui, posso jogar leituras sobre essa trama, mas ela está muito misturada dentro de um filme muito inchado, eu diria. Resumo da ópera, eu gostei do filme. É um filme que eu me diverti e que tive uma experiência bem positiva com ele. Porém, entretanto, eu não posso deixar de falar que esse caos de narrativa, sim, afetou muito o filme. E que me gera uma grande dúvida sobre esse futuro do DCU. Se não vai ser um DCU de novo apressado, querendo introduzir logo uma série de filmes para ainda embarcar nessa questão de universo compartilhado que a Marvel redefiniu nos cinemas, né? Então é isso que eu achei do novo filme do Superman. Agradeço muito se tu chegou até o final desse vídeo. Já viu o filme? Gostou do filme? Não gostou? Comente aqui. E tem vídeo toda quarta-feira aqui sobre um filme, um diretor ou algum assunto relacionado ao cinema ou alguma produção audiovisual. Então até a próxima. Tchau!